Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui no mais um Conversa com ele. E para nossa alegria, cada semana, cada convidado, Deus tem nos ajudado a trazer homens e mulheres que têm feito diferença na nossa cidade, que têm uma história de vida e que têm uma missão, um propósito. Então que hoje eu vou deixar ele se apresentar, daqui a pouquinho a câmera vai abrir para ele, mas que hoje você também possa olhar para a história, para a missão que ele tem feito e você possa se inspirar. E você possa compartilhar esse podcast com muitas pessoas que vão ser também edificadas, alimentadas por tudo aquilo que vai acontecer hoje, né? Então, eu vou deixar ele se apresentar, muita gente já conhece, né? Mas a gente vai começar agora esse bate-papo aqui. Aonde a gente vai, só Deus sabe onde essa conversa vai levar. Vamos lá? Aquela câmera ali. Então, obrigado desde já, né, pastora Gabi, né? Eu sou o Luciano Fernandes, né? O pessoal me conhece como Luciano Socorrista, né? Morador de Teresópolis, né? Eu não nasci aqui, né? Tenho 44 anos, mas moro há 32, né? Então vim pra cá muito bem pequeno, né? Nasci na Baixada Fluminense. Meus pais são nordestinos, né? Sou filho de 6 irmãos, uma família de nordestinos que vieram tentar a vida, né, no Rio de Janeiro. E eu e minhas 2 irmãs já nascemos aqui no Rio, e meus irmãos mais velhos são nascidos lá. E aí vim parar em Teresópolis, né, muito jovem, lá na Granja Guarani, na nossa querida Granja Guarani, né? Sim. E aí cresci ali, né, naquele bairro, né, adorável, né, que eu gosto demais de lá, porque minha mãe mora lá, tenho irmãos que moram lá ainda. E a vida foi me levando a coisas grandes nessa cidade que, assim, até hoje às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que você não vai embora, né? Você tem um projeto, você tem, né, a minha profissão, né, que a gente vai falar, né, bastante hoje sobre tudo isso, né? Sim. E eu sou conhecido como Luciano Socorrista, então ficou a profissão meio que o sobrenome. O sobrenome, né? Hoje, se você fizesse aqui uma publicidade, olha, nós vamos estar conversando com o Luciano Fernandes. Ninguém ia saber quem Luciano é, né? Fernandes, né? Luciano Socorrista. Então, eu tenho a felicidade, sou grato a Deus, porque ficou, né? Ficou um nome conhecido, Luciano Socorrista, por 16 anos, já trabalhando dentro da área. E aí o pessoal identificou, né? Luciano Socorrista. Então, eu quero te agradecer primeiramente a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui, né, no teu podcast. Obrigado pelo carinho do convite, tá bom? Nada, gente, que fica honrado, né? E olha só, você falou do seu sobrenome, olha que coisa interessante, talvez você não tenha se ligado nisso, mas nos tempos de Jesus, na época de Jesus, as pessoas eram conhecidas, né? Todos eles eram conhecidos com o nome e o sobrenome que representavam muitas vezes a profissão dele. Que legal, não tinha... Não sabia. Por isso que Jesus muitas vezes é chamado o carpinteiro, o Nazareno, verdade, né? José de Arimateia. Então, você remetia ou a profissão ou o nome da cidade da pessoa. Que legal. Que bom. Então, assim, isso dava para a pessoa uma identidade. Olha isso. Especial isso, Especial. Hein? Bacana. Então, assim, você ser reconhecido na cidade, né? Por aquilo que você faz, né? Socorrista, isso para mim fala... muito forte, né, o meu coração, porque isso traz a tua missão, né, intrínseca a quem você é. Verdade. E assim, quem me conhece, né, que me acompanha mais de perto, sabe o quanto realmente eu amo fazer isso, né? É uma profissão, é claro, né? Hoje eu tenho minha empresa, né? A gente acaba se sustentando com isso. Sim. Mas é muito mais do que isso, né? Sim. É muito mais do que formar pessoas, é muito mais do que isso. É o que você falou, realmente é uma verdadeira missão. Muito legal. E aí me conta, assim, você sempre se imaginou desde pequeno, que você falou assim, olha, vim muito pequeno pra cá. Isso. Daí eu imagino assim, uma família com 6 irmãos, né? Verdade. Tentar a vida. Né? Não é fácil. Sim. Né? 6 irmãos, assim, pros pais criarem. Verdade. Né? Num bairro que é legal, mas que é considerado um bairro popular dentro da cidade, né? Uma comunidade. Como que foi esse processo para você? Você sempre pensou em trabalhar com isso? Não, na verdade, o sonho era ser jogador de futebol, né? Como a maioria dos garotos no Brasil, né? A maioria dos garotos. Era ser jogador de futebol. Então eu comecei a treinar e tal, e você deve ter conhecido, né, o seu Alfredo, que morava lá na Granja Guarani. Não, conheci. O seu Alfredo chileno, todo mundo também conhece. Chileno. Aí, tá vendo? Chileno. Tá vendo? O seu Alfredo, a gente se conheceu
né? Ele faleceu, né? Acho que deve ter uns 3 anos, mas foi um paizão. E eu fui ali treinando com ele e tal. Ele começou a me dar algumas oportunidades, né? É molequinho novo ali, né? A gente começou a jogar e tal. Ele começou a me dar algumas oportunidades e incentivos. Então, assim, na vida também a gente precisa encontrar pessoas que nos incentivam, né? Que acreditam na gente, né? Então, o seu Alfredo foi um que acreditou. Eu treinei em alguns clubes, né? Aqui do Rio, mas eu não consegui seguir. E aí, uma oportunidade que ele teve, ele me levou para o Chile. E aí eu fui jogar futebol lá fora, no Chile, por causa dele. Gente, eu não sabia disso. Fiquei lá. E aí me machuquei e tal. Aconteceram algumas coisas lá também. Acabou que eu não consegui seguir. Porque assim, 14 anos, por exemplo, que eu tinha, né? Quando você foi pro Chile? 14 para 15 anos. Então, muito novinho. Falta de experiência, aquela coisa toda. Então, minha mãe aqui já começou a fazer aquele contato. Falou, não, meu filho, não quero você, pra sofrer, sofre aqui e tal. Então, quando você se machuca, numa idade dessa, você tem que estar realmente muito bem estruturado. Psicologicamente sozinho, e financeiramente, né? Também. Sim. Então, quando as pessoas veem um jogador de futebol despontando e tal, se destacando, se um se destacou, pode ter certeza que 99 deram errado. Essa é a realidade desse mundo do futebol. É assim que funciona. E era plano de Deus. Hoje eu entendo que era plano de Deus tudo que aconteceu. Aí eu voltei. Acabou que eu não segui carreira e tal. Mas a minha entrada... Aí trabalhei em algumas empresas, né? De vendedor, de motorista e tal. E entrar para a área de saúde, na verdade, não era plano, era plano zero. Não tinha... Nada a ver. E aí eu trabalhava como motorista de uma empresa... E eu conheci algumas pessoas que falaram, poxa, mas por que você não trabalha, não faz o concurso para o bombeiro, já que você gosta de ajudar pessoas? Eu falei, não, eu gosto de ajudar e ponto. É ajudar e chamar o resgate e tal. Mas aí minha vida também direcionou para uma questão pessoal, né? Que foi eu me casei muito cedo, né? Tinha 22 anos, 21 anos, eu me casei. E aí fiquei um tempo com essa pessoa e depois a gente se separou, depois que a gente já estava separado, ela teve um filho, porque a gente voltou a se encontrar, aquela coisa toda e tal de, né, quer, não quer, né, jovem. Sim, aquele período de jovem que você não sabe. E aí nasceu um filho, eu tenho um filho, 16 anos, Gustavo, ele é especial, né? E aí, com ele, despertou aquela situação. Poxa, mas peraí, agora eu preciso aprender um pouquinho mais. Até porque é um universo que você vê que hoje se fala mais, né? Exatamente. Mas há 16 anos atrás não tinha recurso. Não tinha. E aí, a vida mudou totalmente, até porque, né, era um relacionamento que, na verdade, já tinha acabado. Sim. Né? E aí a gente se reaproximou para cuidar dele, né? Ficamos ali um período, ele ficou 4 meses internado no Rio e tal. E aí, até essa semana, eu estava conversando com a nossa turma de socorrista, né, que a gente tem, sobre isso. O pessoal perguntou, mas Luciano, quando que deu aquele estalo, assim, de realmente começar a instruir, né? A gente vai falar sobre isso, né? Sobre o grátis e tal. Sim. Dar aula, porque o pessoal vê que eu dou aula assim, tipo, é meio que igual a gente tá aqui, é um bate-papo, a gente não fica em sala de aula, aquela coisa metódica, não, né? Vamos lá, é prática o tempo todo, né? É a teoria, ok, beleza, slide, tudo, mas é muito mais que isso, o pessoal vê muito mais que isso. Aí nessa turma que a gente tá agora, eu senti a vontade para contar um pouquinho para eles, igual eu tô te falando aqui. Então eu fui para a área de saúde só para isso, para ajudar, para realmente estar ali, entender mais, para poder acompanhar teu filho. E aí, um certo momento, eu fui trabalhar na ambulância, que agora saiu da rodovia, que era CRT, concessionária Rio Teresópolis, e fui trabalhar no resgate. E aí, já trabalhando ali na ambulância e tal, e as coisas já estavam um pouco mais tranquilas em relação ao meu conhecimento dentro da área. Sim. O meu filho conseguiu uma oportunidade de fazer um tratamento no Sara Kubitschek. A rede Sara, não sei se você sabe, no Brasil. Né? Foi um médico, amigo nosso lá de Caxias, que conseguiu a vaga lá no hospital mesmo que ele estava internado. Falou, não, eu tenho um contato. Eu falei, nossa, um milagre. Eu nem da igreja não era e tal. Mas eu já via um milagre ali nas nossas vidas. E aí comecei a fazer. A gente começou a levá-lo para o Rio, para a unidade da Barra da Tijuca. Que fica ali depois do autódromo, né? A unidade. Sim. Agora tem uma nova também ali um pouco antes.
Mas um dia eu estava lá com ele, a gente estava lá com ele, aí um rapazinho, um garotinho de mais 8, 9 anos veio jogando uma bola e aí veio se arrastando assim porque ele não andava, né? Então lá é tudo muito, muito assim, livre, as crianças ficam muito livres, não precisa ficar na cadeira de roda o tempo todo e tal. Aí o garotinho jogou a bola pra mim e tal, eu até brinquei com ele, falei, olha, você tem cara de flamenguista e tal, né? Brinquei com ele, falei, não. Ele, não, tio, eu sou fluminense. Aí eu falei, pô, tão bonito, cara, tão esperto, inteligente, pô, fluminense. Aí o pai veio atrás, né, aquela coisa de pai, não, vem pra cá, não pode ficar aí não. Eu falei, não, tô batendo um papo com ele aqui, tô querendo convencê-lo a ser flamenguista e tal. Aí bate papo ali, aquela coisa de pai. Ele foi e me contou que o filho dele, ali com 8, 9 anos naquela situação, ele na verdade não nasceu como o meu, né? O meu nasceu assim, então, né, aconteceu ali no nascimento. Esse garoto, ele foi atropelado num bairro chamado Bairro do Rocha, no Rio. Ele estava jogando futebol na rua. Parece que tinha uns 2 anos atrás, assim, quando ele tinha 6 para 7 anos. Ele estava jogando futebol, um carro atropelou e ele ficou deficiente pela forma que ele foi socorrido. Uau. Então não foi o atropelamento em si. Mas foi a forma que pegaram e colocaram no carro. Aí sabe aquele estalo que te dá? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar de alguma forma com a profissão, que agora, né, já era uma profissão, ajudar outras pessoas. Como que eu vou fazer? Eu, né, como técnico de enfermagem, me formei como técnico e tal, mas eu dar aula, como assim? Então eu comecei dentro do meu ciclo ali de profissionais, falar com o pessoal, poxa, vamos fazer alguma coisa, vamos começar a dar umas palestras, pô, como que socorre e tal. Aí, como a maioria das vezes, né, as pessoas sempre pensam no negócio. Isso vai dar dinheiro, né? Luciano, mas qual o lucro disso? Aí eu falei, não, cara, tá muito além disso, vamos fazer e tal. Enfim, não avançou muito, eu acabei fazendo alguma coisa mais mesmo dentro do curso, onde eu fazia, no curso técnico de enfermagem. E aí veio a tragédia de 2011. Então, quando vem a tragédia de 2011, aí a gente encontra uma realidade que, assim, ninguém estava preparado, né? E aí, nessa época, eu ainda estava na rodovia. Uma tragédia, né? A gente saía do plantão e saía na folga e ia para ser voluntário, né? Em Campo Grande, aqui na região, enfim, todos os cantos aí. E nesse momento eu começo a observar alguns detalhes. Primeiro, você tem pessoas que nesse momento querem fazer alguma coisa, querem ajudar e não tem noção, mas tem a boa vontade de ajudar. E outros já são profissionais, já trabalham na área, mas em outras áreas de atuação, não são treinados, não são capacitados para aquele momento. E que é crucial, né? Exatamente. Então, nesse momento, em 2011, me dá outra virada de chave, que eu falo assim, poxa, a minha cidade precisa ter uma instituição que, poxa, consiga, né, pessoas voluntárias para poder fazer essas atividades, enfim. Porque na época eu observava que vinha muita gente de fora, assim como Petrópolis foi agora, né? Já a gente vai falar sobre essa de Petrópolis, que a gente imaginou que não fosse acontecer tão cedo, e aí a gente viu que a qualquer momento pode acontecer. E aí em 2011 eu vejo Cruz Vermelha, pessoal da Força Nacional, o Exército, né? Aquilo tudo que a gente viu. E eu observo o seguinte, foi todo mundo embora. É verdade. Não é? Vieram, ok, mas foi todo mundo embora. E em pouco tempo. Em pouco tempo. Porque assim, você começa a ver, não tem mais corpo para procurar. Não tem mais feridos e tal. A responsabilidade fica toda em cima do município. Exatamente. E não é o nosso município, mas nenhum município no Brasil hoje, que eu saiba, tem uma estrutura assim que não dependa de vizinhos, né? Acabou de acontecer agora no Sul. Você vê que os municípios vizinhos todos se reúnem e vão para lá. Então, assim, eu comecei a ver o seguinte, o que a gente pode fazer para a gente não ficar tão dependente, né? E aí veio a questão da Cruz Vermelha. Eu procurei a Cruz Vermelha na época, lá no Rio, na estadual, e você vê, a coisa era tão assim, quando eu vou lembrando dessas coisas, independente da religião de cada um, né?
tudo tem o propósito de Deus. Verdade. Eu não queria eu ter, não era eu montar um Sim. projeto. Não queria meu, não, entendeu? Sim. Lá atrás Você até queria falei... alguma forma. Ativar alguma coisa. Exato. Aí eu vou e procuro a Cruz Vermelha. Falo, olha só, a gente, poxa, tem um grupo lá em Teresópolis de amigos, poxa, a gente queria montar alguma coisa, poxa, vocês podem nos ajudar, de repente, que já tem estrutura. Aí ficou, não, tudo bem, se filia aqui, começa, né, a treinar aqui com a gente e tal. Aí me filiei lá, fiz vários cursos lá, comecei a dar aula na Cruz Vermelha. Comecei até a viajar, fui para outros estados e tal. Mas assim, e aí? E lá na cidade? Pois é, porque aí você começa... Pois é, eu quero montar lá. Aí comecei e tal, que aí eu já comecei a entrar nessa questão mesmo de instrução, né? Sim. Comecei a me capacitar para isso, fiz formação de certificado internacional e tal, aquela coisa toda. E eu falei, ok, mas e aí? Vamos abrir? Então hoje até mandar um abraço para ela aqui, né, dona Ângela, né, com certeza ela vai assistir esse podcast. Sempre que eu falo o nome dela, ela chora. Porque ela lembra, porque eu tenho que ser grato às pessoas que falaram assim, filho, é você que tem que fazer. Sim. E ela foi uma pessoa que na época ela era da Cruz Vermelha, era uma das diretoras, inclusive. E ela falou assim, olha, meu filho, eu vejo a tua vontade, o teu olho brilha de ter algo naquela cidade. Eu quero te agradecer, porque eu tô vendo que você quer fazer pela Cruz Vermelha. Mas eles não querem, não é porque não é porque é com você e tal, é porque o projeto para eles não era interessante, né? E aí eu falei, poxa, mas tem certeza, dona Ângela? Vamos ver, porque eu vi a Cruz Vermelha e vejo até hoje, né, com todo o respeito que eu tenho pela instituição, eles têm uma estrutura, né? Eu conheço a Cruz Vermelha, eu fiquei 4 anos lá, né? Mesmo depois de montar o projeto aqui, eu continuei lá. Então eu conheço a estrutura. Infelizmente, as instituições dependem de pessoas. É verdade. E as pessoas erram, não é a instituição que erra. E aí quando envolve poder e dinheiro, há um risco do ser humano, né? Então a Cruz Vermelha, infelizmente, né, a estadual, né, passou por alguns processos muito delicados, né? E depois acabou passando alguns problemas aqui também no município. E aí eu comecei a entender do porquê que Deus não permitiu que talvez fosse, né? Porque existem umas hierarquias também, né? Dentro da... E você também não ia ter liberdade que você precisava ter, autonomia que você precisava ter. Exatamente. E aí um dia eu reúno com algumas pessoas, eu na verdade comecei a dar aula na parte de primeiros socorros aqui na cidade, de socorrista no curso que tem aqui na cidade, né, que é o Centena, aqui da Neiva, né, da Geise, né, são pessoas também que sou muito grato por tudo que sempre fizeram por mim, eu fui aluno deles, né, então hoje a estrutura que o Centena tem hoje, né, até te peço desculpa de estar de repente falando de uma instituição, é pra você, né? Mas é o carinho, né, especial que eu tenho e sou grato por quem lá atrás acreditou. Então, hoje a estrutura que o Centena tem, hoje eles são uma estrutura de cursos na área de saúde aqui, Friburgo e Petrópolis. Então, quem viu lá atrás, não imagina, eu acompanhei o começo disso tudo. Então, foi um pessoal também que acreditou. Então, quando eu estava ali dentro do Centena com uma turma e tal, eu falei, pessoal, eu tenho uma vontade de montar um grupo de voluntários e tal, mas vamos deixar para o ano que vem. Isso já era 2012 aí, né? 2013. E aí o pessoal, não, vamos sim, vamos fazer. E aí um dia uma aluna me pergunta, Luciano, mas o que você precisa? Eu falei, não, eu quero montar algo estruturado, com CNPJ, tudo direitinho. Mas eu não sou enfermeiro, eu sou técnico, então como é que eu vou fazer? Mas aí essa pessoa, né, que hoje é a minha coordenadora, que é a enfermeira Jovina, dava aula na FESO na época, ela falou assim, não, eu assino para você. Você precisa de né, para validar a certificação, você tem que ter um enfermeiro ou um médico. E aí eu falei, nossa, sério? Sério, pô, vamos abrir, você tem potencial. Então essas pessoas, sabe, Gabriela, claro que a gente for falar, são muitas pessoas, mas as pontuais, né? A gente não pode. São aquelas pessoas que entram na nossa vida pra... sabe? serem aquelas pessoas que vão ajudar a gente a alcançar algumas coisas. Exatamente. E aí a gente vai e monta um CNPJ e monta, na verdade, inicialmente seria um grupo de voluntários. Somente. Para treinamento e tal, aquela coisa toda. E aí em 2013 a gente oficializa um CNPJ de cursos. Então, além dos voluntários, né, dos socorristas voluntários, eu quero até aqui aproveitar, né,
Mandar um abração para todos, né? Hoje são mais de 100 socorristas, olha que legal, né? Que fazem, né, acontecer o Gravity, né? Que é o Grupamento de Resgate Anjos da Vida de Teresópolis. Então a gente não faz nada sozinho. Anjos da Vida? É, Grupamento de Resgate. Trouxe até aqui 2 adesivos para você. Já vou até te entregar aqui, ó. Esse aqui é o do Gravity, né? Que é o da instituição de socorristas voluntários e tal. E esse aqui é o do curso, né? É o mesmo significado, mas esse legal. É o do curso. Olha, gente. Então hoje a gente tem lá a coordenadora, né, junto comigo, hoje a minha esposa, né, minha atual esposa, a Cíntia, o Felipe, que é o meu sobrinho, são os coordenadores, e a coordenação de enfermagem, que é a enfermeira Jovina, a equipe de instrutores, né, a Cristina, né, o Rodrigo e a Tainã, são os nossos instrutores. Aí nós temos os monitores e temos os socorristas voluntários. Né? E tem o Wesley também, que é o nosso instrutor de rapel. Então a gente tem hoje, eu fico tentando desvincular Luciano socorrista do Gravity, porque é verdade, Luciano socorrista, ok, tem construído minha carreira, mas a instituição, ela é composta por essas pessoas, sabe? Ela tem essa base. Compraram o teu sonho junto contigo para acreditar, né? E a gente não faz sucesso, não se destaca sozinho. Eles é que fazem com que realmente esse... Por que Anjos da Vida? Porque é interessante o nome. Até estava num outro podcast com o pastor. Porque eu tenho um filme que eu vi. É mesmo? É. Eu estava no podcast com o pastor Vinícius, né? Até mandar um abraço para ele, meu pastor. Não pode deixar de mandar um abraço, né? Meu pastorzão lá, todo o pessoal da Nova Igreja de Cristo, né? Minha casa, né? A minha atual casa. E ele me fez a mesma pergunta. Por que da logo, aquela coisa toda? O que acontece? Essa logo, na verdade, eu sonhei com ela. Essa imagem, eu sonhei, né? Poucas pessoas sabem disso. Mas eu buscava um nome. Ok, resolvemos fazer uma instituição. E como que vai se chamar, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou colocar? Aí fui lá, botava no papel. GREM, G-R-E-M, né? Grupamento de Resgate e Emergência. Aí, Grupamento de Resgate e Trauma e tal. Fui falando os nomes ali. Aí eu sonhei com a imagem. Rodovia com o dedo de Deus no final. Teria que ser algo relacionado realmente à nossa cidade. Sim, porque você queria trazer o município. Para o município. E aí eu já acompanhava, né, algumas equipes de resgate e vi o pessoal dos Anjos da Vida da época da Dutra. A Dutra hoje é chamada de Nova Dutra, né? Antigamente o resgate era um resgate voluntário, não era profissionalizado como é hoje. Antigamente acho que nem era a NTT, acho que era a DNR e tal. Nem lembro na época se já existia, inclusive a PRF. Sim. Então a rodovia era muito assim, tinha muitos acidentes, já tinha um bombeiro, mas não tinha ali específico. Então esses caras foram pioneiros. E aí eu achei interessante o nome, falei, poxa, Anjos da Vida. E aí veio algo também muito espiritual nisso. Falei, poxa, né? Tem gente que, poucos aí, mas fica assim, Anjos da Vida, o cara tá querendo comparar anjo e tal. Não é nada disso, né? Nada comparando os anjos do nosso Deus, não. É porque eu entendo que todas as pessoas, independente de serem profissionais ou não, em algum momento eles serão anjos na vida de alguém. Sim, verdade. Tá entendendo? Então, quando eu vi, falei, poxa, vai ser esse. Gravity, Grupamento de Resgate Anjos da Vida de Teresópolis. Aí tem uma galera, às vezes, que fala, poxa, Luciano, mas às vezes você, já fui, né, para vários estados, né, levando o nome do Gravity. E aí, a questão de marketing não atrapalha e tal. Mas, cara... Não é isso. Não é isso, né? É o propósito, né? O propósito. Então, assim, alguns até falam assim, mas, poxa, né, às vezes o próprio pessoal de Teresópolis nem valoriza tanto e tal. Cara, valorizam sim. Os que conhecem e acreditam os que são os importantes. Quem não acredita ou não conhece de verdade... Porque muita gente ainda não conhece. Ainda não conhece. E assim, alguns até imaginam que é só o curso. Sim. Às vezes não sabem que tem um projeto de socorristas voluntários que treinam pelo menos de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, para que quando aconteça alguma tragédia, a gente poder ter essa equipe atuando. Além dos socorristas voluntários, a gente tem as ações sociais.
Agora, no Dia das Crianças, por exemplo, a gente vai fazer uma entrega de brinquedos numa comunidade. Que legal. Então, a gente dá palestras em igrejas para jovens. A gente tá até para ver, né, o nosso lá. Então, não é somente isso. A gente faz todo um trabalho que muita gente realmente, às vezes, talvez não acessou a gente ainda, até por não conhecer, né? E aí as pessoas dizem, porque de Teresópolis, né? Aquele povo que ama Teresópolis, lá no fundo ama Teresópolis, mas insiste em criticar ainda. A gente precisa acreditar na nossa cidade, com certeza. Né? E assim, eu tô te perguntando isso por quê? Porque o lema da Guarda Costeira americano, eles têm um grupo chamado Anjos da Vida. E eles são um grupo de resgate que entram nos mares. Eu vi esse filme. Você viu esse filme? Vi. Então. E aí eles têm até esse lema, né? Para que outros possam viver. Verdade. E o nome deles é Anjos da Vida. Anjos Por isso que eu te perguntei, porque quando eu vi esse filme, há anos atrás, quando lançou, sim. A gente nem entrega a idade aqui. Né? Mas eu fiquei muito mexida com o filme. É muito bacana. Muito mexida com o fato de você entender que quando você vai socorrer alguém, em qualquer, né, em tragédias, em alguma coisa, você também está colocando, né? Verdade. Dependendo do nível da tragédia. Verdade. Você está sendo um socorro ali para a pessoa, aquilo que você falou, um anjo, mas você também está ali entregando a tua vida. É verdade, com certeza. Porque na história que a gente vê de tragédias, quantas pessoas que foram ajudar outros bombeiros, né? Sim. E acabaram sacrificando a vida. Exatamente. Para ajudar vítimas. Literalmente entregam a vida mesmo ali em favor de outros. Por isso que eu te perguntei. A gente utiliza uma frase também muito, muito interessante que a gente utiliza, que é que é um versículo, né? Que é um versículo... João 15, 13, você pode me corrigir, que fala, ninguém tem maior amor que esse 15, 13. Dá a vida em resgate de muitos. Ou em outras traduções, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelo seu amigo. Então a gente utiliza essa frase lá embaixo das nossas, às vezes, das nossas logos e tal do Gravity, porque eu acho muito interessante porque é bíblico. Né? Às vezes se fala muito, né, se tem muita vaidade dentro do nosso meio, tem bastante, né, em todas as áreas. Todas as áreas. Né? Mas na verdade, o que salva uma vida, primeiro é a proatividade, é a vontade de ajudar. Porque, às vezes, numa tragédia, não necessariamente se salva uma vida socorrendo e lá tirando. Às vezes, uma palavra você salva uma vida. Né? Isso é muito importante. E vocês têm muita oportunidade de fazer isso. É verdade. Né? Porque no meio do socorro ali, você tem o desespero instalado, né? Dependendo do nível do que você pega. Sim. Né? Se você pega uma tragédia, se você pega um acidente de carro que tem pessoas envolvidas, que tem pessoas machucadas, igual você tantos anos na CRT. Verdade. Quantas coisas você não viu? Muitas histórias, muitas. Eu agora eu voltei, né? Depois de 6 anos fora, eu voltei para ajudar, né? Um supervisor, meu amigo, né? Até que é instrutor nosso, Wesley, hoje é o supervisor lá, e ele me convenceu a voltar para a rodovia. Fiquei um período lá ajudando, né, naquele início ali e tal. Eu já não estou mais lá. Agora é uma outra empresa, né, a Eco Rio Minas. Tá muito mais estruturada, né? A CRT ficou 25 anos, já deu um up legal na nossa rodovia. Você vê que a obra da Serra, né? Ficou muito bacana. E agora a Eco Rio Minas, ela vem para dar continuidade realmente. Eu vou falar assim, até onde eu vi nesses 4 meses que eu fiquei lá. Você vê, hoje as bases, antigamente você não tinha uma UTI móvel. Então hoje você tem uma básica, que é a de resgate, que trabalha com 3 socorristas, e uma UTI móvel, que trabalham com um condutor, um médico e um enfermeiro. Então você dá mais qualidade, né, ao atendimento a essa vítima. Sim. Então, assim, hoje a gente tem uma rodovia que está muito bem estruturada em relação a essa questão de resgate, tá? O pessoal realmente está fazendo um trabalho muito bacana. Agora, o que você falou em histórias, né, de resgate, assim, a gente vai lembrando. E é claro que eu costumo dizer para os alunos, olha, vocês quando fizerem... Sempre marca o primeiro, né? O primeiro que você pega, ele marca, né? E depois, quando você vai pegando vários, vai marcando aqueles, né? Infelizmente, quando se perde, né? Mas o que a gente tem que colocar na mente são realmente aqueles que você ganhou, você teve êxito, que é esse que vai te dar, né, gás para você continuar. Então, assim, todos que você conversar dessa área vão sempre falar, o que pesa mais? Sempre acidente com criança. Imagina. Né? Eu trabalhei, né? Eu falei que eu trabalhei aqui, mas eu trabalhei 4 anos no SAMU, em Petrópolis.
Então o SAMU pega muitas ocorrências dentro da residência, né? Porque a atribuição do Corpo de Bombeiros é atender em via pública, acidente, incêndio, essas coisas. E o SAMU dentro da residência. Então você imagina, você entra dentro de uma residência para atender um paciente, para você fazer todo o procedimento ali, a família toda em volta e olhando para você e falando, assim, eles vão resolver. Isso é muita, sabe, Gabi, isso é muita responsabilidade. É verdade. Sabe, eu falo para os alunos às vezes, pessoal, que vocês não façam o curso com a gente. Ok, beleza, vocês escolhem uma outra instituição, mas escolham aprender com pessoas realmente capacitadas, profissionais, que levam isso a sério. Porque papel, todo mundo pode assinar e te dar um certificado. Papel, é verdade. Sabe? Então, assim... Tá lidando com a vida do outro. É muito mais do que isso. Então, assim, você percebe dentro da nossa área quem realmente ama aquilo, quem realmente está ali por status, né? Para tirar uma foto, botar no Instagram, né? Tem muito isso. Quem realmente está ali pelo dinheiro, por um momento ali e tal. E assim, a gente ainda tem uma galera muito boa aí, né? Que realmente dedica a vida, como a gente está falando, em favor de outros, né? Como diz a frase lá, para que outros vivam, né? Muito legal. E assim, é legal porque vocês também precisam ter, né, uma estrutura emocional muito grande, né? Verdade. É verdade. Até... Já, né, lembrando a questão de Petrópolis, né? Aliás, no início eu não falei, a gente também tem uma equipe em São José, do Vale do Rio Preto. Ai, que legal! Montou lá em São José. Montamos em São José em 2017, se eu não me engano. A gente tem uma equipe de voluntários em São José do Vale do Rio Preto. Até mandar um abraço pro pessoal lá, a galera de São José, que resistiu à pandemia, né? A pandemia a gente parou. E aí, assim, a ideia realmente não era retornar com a instituição lá, né? Porque realmente é distância e tal. Mas sempre existe aqueles que não, a gente vai tocar e tal. Então, mandar um abraço pra Marta lá, né? A nossa responsável hoje lá. Aqueles que entendem que aquilo é uma missão também, né? Exatamente. Então, São José do Vale do Rio Preto, que nos abraçou, né? Você vê, grupamento de resgate na vida de Teresópolis, mas o pessoal de São José do Vale do Rio Preto nos abraçou lá, né? Hoje o prefeito de lá, o Gilberto, né, sempre muito atencioso comigo, com um respeito, um carinho pela equipe lá, né? Tem uma vereadora lá que é amigona minha, Daniela, né? Daniela da autoescola. São pessoas que, assim, eu não sou da cidade, mas é como se eu fosse de lá. Isso pra gente é muito legal. E os voluntários de lá, né? Que entendem que essa mão de obra é importante ter em São José. Então, quando você falou de Petrópolis, eu lembrei de São José, porque quando a gente foi para Petrópolis, os nossos socorristas de São José, imediatamente, Luciano, a gente quer ir também, a gente tá junto e tal. E foi muito interessante. E assim, falando diretamente, né, de Petrópolis, né, da última tragédia, você falou da questão psicológica. Foram 17 dias no Morro da Oficina, né? Foi um dos bairros mais atingidos de Petrópolis. Nós fomos acionados aqui e eu desci com mais 3 socorristas primeiro para entender, para saber quantos, como que... E aí eu cheguei, eu não imaginava que ia estar daquela forma. Você reviveu de Teresópolis? Revivia de Teresópolis. Não tem como, né? Não tem como. Eu não sei se você conhece a região, né? Quem tá nos assistindo que não conhece, só para comparar, o Morro da Oficina é comparado ao bairro dos Feus. Né? E aí você imagina o bairro dos Feus ou do Espanhol todo debaixo da lama. Às 5 horas da tarde. 6 horas da tarde foi o momento que desceu tudo lá. Então tinha muita gente soterrada. Em um lugar, fora os outros lá. Fora os outros, né? Então quando eu chego ali, aí vem um filme na minha cabeça. Porque a gente que viveu 2011, você não vai acontecer. Né? Sim. E aí a gente vê, Gabriela, o importante dessas pessoas. É por isso que muitas vezes alguns colegas falam, Luciano, porque você que é líder, né? Você é uma pastora, uma mulher de Deus. E a gente mesmo sendo de Deus, tem gente que é difícil de lidar. E aí você tem que olhar para Deus e falar, Senhor, essa missão é para mim mesmo. Muitas vezes as próprias pessoas colocam em dúvida aquilo que a gente quer fazer. É verdade. E as pessoas falam, como assim? Às vezes a minha esposa, né? A gente tá fazendo 1 ano de casado, a gente tá pouco tempo junto, então ela não acompanhou, né? Muito do que eu já passei, assim, né? Em relação ao projeto e tal. E às vezes ela fala assim, eu não sei como tu tem tanta paciência.
porque é o ser humano, né? Nunca tá bom. Né? Tem gente tem que... sempre uma coisa que você poderia ter feito diferente. Aí você não chama para um determinado... Por que não me chamou? Aí não participa dos treinamentos. Aí tem um evento que é participar. Aí quer ir, porque aí é um evento. Aí é um evento. Aí quer aparecer. Aí sai. Eu saí porque o Luciano... não me chama, não sei o quê. Aí daqui a pouco volta. Não, irmão, eu queria volta. Então acho que é parecido um pouquinho até com a igreja, com certeza, né? Deve ser. Certeza. Mas é uma missão árdua. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente observa primeiro o seguinte: se você não está muito estruturado psicologicamente como líder, para liderar um ambiente desse, a gente perde o... Se eu tomo uma atitude de falar assim, não, tá muito feio o negócio aqui, não vamos trazer a equipe para cá. Eu demonstro fraqueza. Verdade. Eu demonstro que eu não confio na minha equipe. Sempre falou que a gente estava treinando para isso. Na hora que chega. E por que eu tô te dizendo isso? Porque a gente não estava em treinamento, porque estava na pandemia. A gente fazia as reuniões às vezes online. Sim. Então a gente não estava naquela pegada mesmo de treinamento ali como a gente faz, né? Sim. Na prática. E aí quando eu aciono a equipe, eu até já falei isso para eles em reunião. Eu, sinceramente, acionei, mas pensando... Assim, ai, meu Deus, como vai ser? O que será que vai acontecer lá? Mas, assim, graças a Deus. Olha, nós hoje somos, como eu falei, um pouco mais de 100 voluntários dentro de um grupo do WhatsApp. Quando eu acionei, no final dos 17 dias, nos revezamos entre 57 socorristas. Porque ia 15 no dia, no outro dia, né, a pessoa tem o trabalho dela e tal, ia mais 10 e tal. Então nós nos revezamos e assim, foi muito bom essa galera ter ido. Eu não tenho palavras para agradecer e parabenizar cada um deles que esteve lá, porque eles fizeram muito a diferença. Porque o que acontece, Gabriela? A gente chega e eu trabalho assim desde quando a gente fundou a instituição, sempre mostrando para eles o seguinte: a gente não vai chegar nesse lugar e vai sair metendo a mão em qualquer lugar. A gente precisa saber quem é o responsável pela operação, existe uma hierarquia. Sim. Né? Então, a gente aprende isso, né? Desde a época de eu que servi o exército, a gente tem isso. Quando não tem em casa, chega lá, você aprende isso. Né? Então, que tem que ter uma hierarquia. E se não vai, acabou. Não tem mimimi, eu vou. Não vai, acabou. Então, a gente trabalha assim. Então os voluntários, nossos voluntários, graças a Deus, eles têm essa disciplina. E aí eu quero até aqui estender o meu alerta, o meu conselho, a galera que trabalha como voluntário de outras instituições ou quer montar algum projeto parecido, entenda o seguinte: você tem que entender que você é um voluntário que está dentro de uma área que a gente chama de área quente. E por mais que você seja, o profissional, você saiba tudo. Existe uma pessoa comandando aquela operação. E você que é voluntário tem que entender o seguinte: você é socorrista, ok e tal. Só que no momento desse, às vezes dobrar roupa também é ajudar. É verdade. É pegar água e levar para as pessoas também é ajudar. Comida, tirar lama, varrer também é ajudar. Então tem socorrista? Não. Eu sou socorrista. Só pra... Se não for para ajudar o bombeiro, eu vou para casa, que eu tô aqui para isso. Não, você tá ali para servir. Então, se esse não for o primeiro... O intuito, né? Então, em Petrópolis, como também aconteceu em 2011. Só que em 2011 a gente não tava tão ali, né? Nem tinha ainda o Gravity. Então, em Petrópolis eu vivi isso ali. Muita vaidade, né? Muita coisa. Mas, enfim, vamos... No primeiro dia eu chego e tal, procuro lá o responsável, o bombeiro militar lá, um coronel que estava à frente, e me apresento para ele e digo: olha, eu tenho uma equipe, né? Aí eu tenho uma equipe treinada, capacitada, se eu precisar. Ele: meu amigo, traga todo mundo que você tiver lá e traz e me procura aqui. Tem como descer hoje? Eu falei: hoje eu não consigo. Só acho que era na terça-feira. Eu tenho como amanhã cedo estar com eles aqui. Então traz e me procura, que amanhã eu tô aqui de novo. Aí procurei, ele olhou assim, que todo mundo fardado, né? Todo mundo certinho, todo mundo juntinho ali, agrupado, como a gente fala, com ferramenta. A gente já desceu com algumas ferramentas, algumas coisas. Aí ele vai e abre espaço pra gente subir com ele. Uau. E nesse momento estavam já vários voluntários lá. E bombeiro civil, a gente tem, né? Também bombeiro civil, técnico de segurança. Aí voluntário... Na verdade, tem que ser socorrista, mas em várias profissões. E lá também tinha outros grupos, né?
E aí a gente sobe com ele e com o pessoal de Minas. O pessoal do Bombeiro Militar do Estado de Minas Gerais também muito solícito e tal. E eles começam a observar a postura. Olha, vocês vão cavar aqui. Cavando. Chefe, achamos ali uma coisa assim e tal. Vai fazer, não vai? Tudo muito assim. O cara foi observando, coordenado. Né? Quando chegou no final do dia, a minha ideia era pegar a equipe e mandar um grupo para uma outra região. Ele foi, me chamou e falou, não, vocês vão ficar aqui com a gente, cara. A equipe é muito boa, cara. E olha, parabéns. Isso pra mim, Gabriel, assim, não precisava mais nada. Naquele dia, sabe, eu recebi uma palavra. A gente conseguiu cumprir, poxa, né? A gente tá conseguindo levar a com missão. certeza. O coronel do Corpo de Bombeiros, poxa, o cara cascudão, experiente Sim. pra caramba, chegar e me parabenizar por ter uma equipe tão disciplinada. Então, é o que eu te digo. Tem como fazer Sim. as coisas certas sem ficar querendo aparecer, né? Então, a gente acabou não saindo de lá, do Morro da Oficina, por conta de um pedido deles e dos moradores. Né? Porque aí vem o que você falou da questão psicológica também. Aí a gente também, umas meninas, uns rapazes que estavam com a gente, mas chegaram pra mim e falaram, Luciano, eu não tô legal hoje pra ir lá na área quente, porque a gente ainda tava encontrando muitos corpos ali, tava muito um pouco mais assim acima, né? Não tava tão soterrado, então a gente encontrava naquele estado, né? Então, Luciano, mas os teus socorristas não são preparados pra isso? Até são treinados, mas psicologicamente a nossa mente tem dia que não tá legal. A pessoa, às vezes, a gente é humano, né? A gente é humano. Então acho muito hombridade quando a pessoa chega e fala também, Luciano, não tô legal pra ir. E aí eu pedia pra eles irem conversando com os familiares ali, amparando e tal. Isso era muito diariamente. Isso acontecia. E isso também é um desgaste, né? Porque você tá ali no meio de um sofrimento. Mesmo que você não esteja vendo os corpos, amparar a família. É verdade. E aí depois apareceu um pessoal lá até do Metanoia, né? O pessoal do Metanoia Radical tava lá. Então mandar um abraço também pro pessoal do Metanoia Radical, né? Tinha uma galera lá. Gilvan, que foi com a equipe. Gilvan tava lá, o pessoal da ação social, né? E tinha uma galera. Aí foi, né, a pastora Rose, que tava lá com o Léo Paçoca. Me pediram se tinha como levar 2 pastores junto comigo lá pra cima. Eu falei, olha, eu não tenho autonomia pra autorizar, mas se o bombeiro militar autorizar, pra mim é legal, é interessante. Tem um pastor ali. Aí, eu tô até agora, a gente vai falar um pouquinho sobre isso esse próximo verão, a gente já tá treinando, né? E agora eu vou começar a envolver, de repente, algumas pessoas assim, mais dessa linha, mais de pastores e tal, missionário que for, para fazer essa parte. Verdade. Se tiver alguma coisa, porque isso é importante. Uma oração ali, não é? Você não tá levando religião, não é isso. Você tá levando um conforto. Você tá levando um conforto. E é tudo autorizado, né? Você pede pra pessoa, posso fazer uma oração, posso te dar uma palavra? Porque muitas vezes, né, Gabriela, não tem o que falar. A gente não tem o que falar. Mas um abraço, sabe? né? Então, assim... Só uma presença, né? E nesse contexto de Petrópolis, os moradores estavam muito ali, junto da gente, ajudando a procurar. E quando achava, poxa, fica aquele fiozinho de esperança de achar vivo. E achou o cara não tá sem vida. E muitos procurando os familiares também. Familiares, né? Muita coisa. Então, assim, nesse período de Petrópolis agora, foi um período que a gente aprendeu muito também, né? Teve uma galera que estava com a gente lá, que nunca tinha participado de algo parecido. Por outro lado, assim, Gabriela, falando da questão psicológica, eu tenho socorristas hoje que falam para mim, que contam relatos de que eles estavam psicologicamente com depressão, estavam assim, uma desistência de produzir alguma coisa, até de viver, e quando chegaram para fazer parte da equipe, eles se acham... poxa, eu sou útil. Eu tinha socorrista lá que chegava no final do dia, me chamava no canto chorando. Poxa, cara, obrigado, cara, pela oportunidade de estar aqui. Eu saí de casa hoje reclamando da vida e tal, querendo desistir. E eu tô vendo que aqui, olha, tem pessoas muito pior do que eu aqui. São realidades assim que, de uma certa forma, a gente também tá ajudando essas pessoas, né? Sim. Que fazem parte da equipe. Sim. Né?
E aí, assim, lá tem algumas situações que a gente pode deixar como exemplo até para os moradores, né, em si, que a gente faz até um trabalho, às vezes, quando é solicitado, como eu estava te falando, nas igrejas, nas comunidades, é a questão de prevenção. Porque lá no Morro da Oficina, por exemplo, como em vários bairros, eu sei que a Defesa Civil faz um trabalho desse já, não só aqui, em vários lugares, mas a gente sempre se coloca à disposição para estar somando forças. Então eu vejo ainda uma carência, eu acho que há uma deficiência na conscientização do morador, do treinamento do morador. O morador precisa ser informado, precisa ser treinado, o que fazer em uma emergência. Pois é. Isso é muito complicado. Né? Porque a prevenção, ela ainda, né? Exatamente. Ela tá ali para ser aplicada e salvar, né? Exatamente. Quantas vezes você deve ter chegado num lugar que se tivesse tido uma prevenção... É verdade. Em todos os aspectos, assim, desde o mais básico até, por exemplo, acidentes domésticos que a gente... Ontem mesmo eu estava dando uma instrução numa empresa e eu estava falando de uma situação que aconteceu em Petrópolis, na época do SAMU, que a gente foi acionado, chegou na residência, tinha uma criança morta, ela morreu afogada num balde. A mãe botou o balde com água e cloro, um pano lá de molho. Sim. Aí foi fazer lá os afazeres dela, a criança caiu dentro do balde e se afogou. Né? O que faltou? Prevenção. Questão de piscina. Né? Deve ter muito caso assim com piscina, não tem? Muito caso. Essa época, então, tem até uma reportagem agora, não sei se você viu, de um garotinho lá em Santa Catarina. Ele caiu dentro da piscina. Eu vi uma reportagem espetacular, assim, e um milagre. O garotinho... o pai fez uma piscina, aquela coisa toda de novidade, aí todas as crianças brincaram ali durante o dia, ele colocou todo mundo pra dentro de casa, ali os filhos, e o pequenininho escapou de dentro de casa, pulou dentro da piscina e ficou submerso 11 a 12 minutos dentro da água. Acima de 6 minutos, possivelmente essa criança já não teria condições de sobrevida, ou se tivesse, ele teria sequelas. Esse pai corre desesperado, a câmera mostra assim. Depois eu vou te mostrar no YouTube onde você encontra que é interessante os detalhes, né? Ele corre, tira a criança, coloca assim do lado da piscina, começa a reanimar e o irmãozinho maior começa a orar de joelhos, com as mãos assim, orando e aquele desespero. Mas eu estava falando ontem nessa instrução o seguinte: foi um milagre, todos nós precisamos acreditar nisso, dependente da religião de cada um. 11 minutos, não tem outra explicação. Até os médicos falaram. Mas eu tenho que também ver o lado de ação como a profissão, né? Claro. O que também cooperou para que a vida daquela criança fosse salva foi a ação do pai em começar uma reanimação, uma ressuscitação cardiopulmonar nele. A câmera mostra imediatamente ele começando. Uma reanimação. Aí chega uma equipe, inclusive, de helicóptero, entuba o garoto, leva para o hospital. Aí a reportagem mostra que, parece que não sei quantos dias ele ficou lá internado. Ele acorda de repente falando pra mãe, onde que eu tô? Quero ir no banheiro. Sem sequela alguma cerebral. Olha. Milagre, não tem. A ciência pode ter alguma explicação outra, mas até onde eu sei não tem. 11 minutos submerso, não ter ficado nenhum dano cerebral. Pois é. E ele acorda, acho que tem 5 anos o garotinho lá. Então essas coisas que a gente observa que salvam vidas. A prevenção e o conhecimento, mesmo que básico, da população. Sim. Né? A gente sabe que o nosso país não é um país que se preocupa com prevenção. Você vê que hoje você vê extintor de incêndio por tudo quanto é lugar. Mas se pegar fogo, tá todo mundo correndo e ninguém sabe usar. Né? A legislação pede que todas as estruturas e tal, aí o bombeiro vai lá, faz, né? Avaliação, tem que botar extintor. Mas ok, botei extintor, resolvi o problema. Não. Pegar fogo faz como? Exatamente. Então a cultura do nosso país não é de prevenção. E já falando do verão, né, a gente tem aqui na cidade grandes probabilidades de terem problemas novamente. A gente sabe disso. E a gente sabe também que é uma realidade que a gente não tem uma mão de obra o suficiente, com qualquer força, não estou falando aqui só de uma, para uma grande tragédia. Porque se acontecesse de novo hoje, a gente ia ficar de novo. Não tem jeito. Então, se a gente não fizer um plano ali durante um tempo, tal, eu sei que isso vai levar tempo, né, para reestruturar tudo,
Mas se a gente não consegue reestruturar, a convencer de que não pode construir em determinado lugar e tal, então ok, então vamos para outra ponta, vamos falar pro cara, olha, cara, se tu jogar lixo aqui, ó, tá vendo esse barranco, isso aqui, ó, pode descer por causa disso e tal. Reúne a associação de moradores, dá para fazer, sabe? E a questão da emergência, para onde correr, como fazer? Se eu sobrevivi, como que eu vou socorrer alguém? Pois é. Né? Então eu pelo menos não tenho visto essa movimentação, não estava vendo essa movimentação, né, durante o tempo de estiagem. Por que fazer agora também? Né? Não tô dando cutucada em ninguém, mas fazer agora que ano que vem tem eleição, por favor, né, gente? Mais fácil, né? Agora, né? Então, fazer agora que vai ter eleição não adianta. Vamos fazer, o tempo todo. Né? A gente pode fazer. E o Gravity está aí à disposição também, né? Para estar somando forças, para estar fazendo parcerias. Sempre coloquei à disposição. Te confesso que já procurei, tá? E não tive respostas, né? Em relação a fazer parcerias. Está tudo certo, não tem problema. A instituição está aí para servir a população. Sim. E eu tenho certeza que quando tiver uma emergência, a população não quer saber quem é do Gravity, quem é Defesa Civil, quem é bombeiro, quem é azul, quem é vermelho, quem é preto. A pessoa, quem tá de preto, quem tá de amarelo. A pessoa quer ser socorrida. Exatamente. Então, se é por vaidade, cada um que sabe da sua vida. A gente vai estar aí para servir. Sempre vai estar. Então, hoje a gente tem treinado, né? Tem feito os nossos treinamentos periódicos, desde as situações mais básicas para as mais complicadas. Mas, assim, a gente ainda sabe que ainda está muito longe de muita coisa, né? Por exemplo, a gente não tem um veículo de emergência, né? Petrópolis fez muita falta, por exemplo, chegar lá com um Jeep, sei lá, não tô falando veículo, não tô falando de caminhonete de 150 mil, não. Eu tô falando de Hilux, eu tô falando de um carro realmente de ação, né? Direta, né? Que consiga chegar. A gente quer chegar a esse ponto de ter um carro de resgate mesmo, né? Como tem, por exemplo, tem amigos meus na Força Tarefa Nacional, né? Que ela atua ajudando muito nas tragédias. Eles têm uns carros muito preparados para isso, né? Ambulâncias, por exemplo. Agora eles estão usando até drone, né? Isso. Estão usando muito drone. E a gente sabe que Deus tem tudo no tempo dele, sabe, Gabriela? A gente sabe que Deus também, ele não dá nada pra gente de acordo com que a gente não esteja preparado para receber, né? Então, se ele acha que tem que passar todo um processo, a gente vai passar. Até porque eu já quis desistir, não ter mais, e ele não permitiu. Então, se ele não permitiu, é porque tem um propósito, né? De alguma forma. Mas, falando de estrutura, por exemplo, lembrei agora de Petrópolis. Eu não tinha como levar as pessoas. E aí, os amigos que tem van, alguns amigos foram, Luciano, vou te ceder a van. Aí você vê se numa hora dessa, né, você tem até uma ajuda do município. Uma parceria. Uma parceria de alguém, né? Olha só, não, isso aqui, quando vocês precisarem, está à disposição de vocês. Exatamente. É para ajudar outra vida. Exatamente. Aí o secretário, né, de Segurança Pública da Luz, que é um amigo, né, um irmãozão, o Gil, ele me ligou. Luciano, precisando levar o pessoal para Petrópolis lá, a van tá aí à disposição, colocou a van deles à disposição e a gente conseguiu levar o pessoal. Aí, olha, então, a facilidade, né? Legal. Então, assim, se a gente tem isso oficializado, uma parceria, a gente não precisa ficar botando na internet, por favor, alguém me ajuda e tal. Mas foi cumprido, a missão foi cumprida, como eu disse, né? Ficamos lá o tempo necessário para ajudar quem tinha que ser ajudado. E a gente espera que não aconteça de novo. Mas, se acontecer, a gente já está realmente aí ligado na preparação, né, na capacitação para poder estar ajudando. E aí, assim, falando um pouquinho, né, do curso, né, de todo o projeto, né, o projeto que leva o socorro nesses lugares, na tragédia, mas o projeto de prevenção. Você falou que você tem vários níveis de pessoas que entram, né? Como que as pessoas entram? Como é que funciona isso? Elas ficam sabendo do curso e falam assim, eu queria ser um voluntário. Como que é isso? Isso, na verdade, a empresa, né, ela hoje tem o grupo de voluntários, que é a instituição, e tem a empresa, é o mesmo CNPJ, que é o curso de formação. Sim. Aí lá nós temos curso de rapel, curso de primeiros socorros para empresas, parte de combate a incêndio, né, extintores,
curso de resgate e sobrevivência na mata, curso de formação de bombeiro civil, que é uma parceria que eu tenho com um amigo meu do Rio, né, a Fire Service. E tem o curso de formação de socorrista, que é o carro-chefe ali, né, que é aquele que vai preparar a pessoa para trabalhar tanto nos primeiros socorros, aquela pessoa que quer ter um curso para o conhecimento dela, não quer trabalhar na área, ela quer ter um curso para ter o conhecimento para ajudar alguém. E a maioria, claro, das pessoas, elas procuram curso porque elas querem trabalhar na área. A intenção, na maioria, tem muita gente, estudante da área de saúde, né, enfermeiros e tal. Luciano, quero fazer o curso, meu sonho é trabalhar no SAMU, meu sonho é trabalhar na rodovia, né? Então, assim, quando eles vêm, primeiramente, essa é a esperança, né? E aí eu venho com uma realidade, olha só. Primeiramente, você precisa fazer o curso pensando em quê? Em se capacitar para ajudar a salvar a vida. Até porque tem emprego para esse monte de gente. E aí, no decorrer do curso, eu vou e explico para eles sobre o projeto. Olha, eu tenho um projeto, né? Eu tenho uma instituição de socorristas voluntários, que aí explico tudo que eu te expliquei aqui. A gente faz treinamentos e tal. Isso é uma forma de quê? De você não parar, que aí o cara... manter atualizado. Isso, manter atualizado e poder também ajudar. Só que assim, é voluntário, cara. Eu não posso te pagar salário. Inclusive, o nosso uniforme é comprado do bolso. Eu não tenho um patrocinador que me dá o uniforme. Olha isso. E o nosso uniforme é aquele de tecido hipstop. É caro. Só a minha gandola custa R$170. Tá? Então, assim, uma calça, um coturno. Você tá disposto a investir para servir aqui? Essa é a regra. Aí uma galera, não, vou participar. Aí ele migra para a equipe. E outros não. Não, Luciano. Outros seguem a vida. Gostei, legal, mas, não tem tempo, né? Eu até prefiro, sabe, Gabriela? Quando o cara fala, eu não tenho tempo, tá, Luciano, gostei, porque muita gente vem também na empolgação. Aconteceu agora recente, né? Até lembrando aqui, uma pessoa comprou uniforme, investiu, comprou calça, comprou boné, e que eu quero, que eu vou fazer, daqui a pouco. Luciano, será que tem alguém que queira ficar? Não, porque eu vi. Então, eu falo, gente, isso aqui não é pra quem é empolgado. Isso aí. Sabe por quê, Gabriela? Às vezes a gente tá em casa 1h da manhã e o telefone toca, eu tenho que sair. Eu quero sair. Sim. Eles não precisam sair. Sim. Eu falo assim, você não precisa sair que você é voluntário. Mas eu, Luciano, me sinto na responsabilidade de sair pra fazer. Você tá disposto a isso? De verdade? Porque não é fácil. Você tá quentinho, tá tudo bem. E aí você, recebe uma ligação. Poxa, a gente precisa ir pra tal lugar que tem gente que parece que tá soterrado lá, tem que ajudar o pessoal do bombeiro, o pessoal tá precisando de mão de obra. Aí o cara, deixar a esposa aqui, ou o esposo, ou a família aqui, pra ir pra lá, pra ganhar nada. E eu, repito, não critico quem não vá. Sim. Só não se comprometa, né? E depois... Porque a gente conta com 100, quando chega tem 10, fica complicado. Então é uma realidade que, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, assim. Fala, eu vejo lá uma galera que, às vezes está até desempregado, fez o curso com maior dificuldade, aí vem para ser voluntário, às vezes até falo, não, cara, não vai pro treinamento, não. Acontece, gente, a pessoa não tem dinheiro para pagar a passagem. É verdade. Então também não é nada, sabe, Gabriela, assim, não, você entrou para a equipe, você tem... Sim. É claro que existe toda uma rotina, você entrou, você não vai ficar 2 meses sumido. Você tem um compromisso com uma instituição. Só que tem gente também que não sai, sabe? Fica naquela... eu tô, mas não tô, né? Eu sou membro lá da Gabriela, mas desde janeiro que você não vai lá... Isso aí. Tem que rever isso. E acontece muito também, né? A gente não vive só o mar de rosas, mas acontece da galera vir... Né? Não falo isso com mágoa, com tristeza. Sim. Falo isso com tranquilo, tá tudo certo. A gente entende que pessoas... a pessoa vem, participa, aí quando consegue um emprego legal, consegue entrar no SAMU, aí não é mais voluntário, sabe? Aí eu fico pensando, agora que podia, né? Tá junto com a gente. Aí consegue um emprego lá na rodovia, consegue um emprego numa ambulância de remoção na cidade, consegue entrar na profissão. Sim. Aí quer dizer, parou, já não é mais voluntário. Isso deixa a gente um pouco triste, mas assim, tá tudo certo. Em qualquer segmento, né? Muitas vezes a gente usa esse tipo de missão, de voluntariado, buscando um benefício próprio. Benefício próprio, verdade. E aí quando você alcança o teu objetivo... aquilo ali foi só uma ponte para você ser visto.
É a mesma coisa agora se eu, por exemplo, graças a Deus, a gente tem o curso, tem sempre alunos, a gente está sempre, graças a Deus, uma gama de... Tem uma procura muito grande, graças a Deus, né? A Deus toda a honra. Imagina agora eu falar, não, gente, eu não tenho mais equipe de voluntários, eu só vou dar aula, porque aqui tá entrando isso recurso. Aí, porque aqui é da onde entra aquilo que você sustenta a sua casa. É, o que me sustenta a minha casa. Então eu não preciso mais ter equipe de voluntários, mas não. Aí é o que eu te falo, às vezes minha esposa fala, meu Deus do céu, olha, é muito amor, né, pelo que faz, né, algumas coisas. Mas não é por esses que a gente faz. Sim. A gente faz por todos e a gente faz muito pelos que estão ali e acreditam. Esses vale a pena a gente continuar. E eu acho que a visão tem que ser essa, né? Exato. Porque às vezes a gente foca muito para aqueles que desistiram, né? Sim, para aqueles, né? Mas quando a gente pega e fala assim, não, olha só, deixa eu olhar aqui nesses que entenderam o propósito. É verdade. Que assumiram. É verdade. Isso pra eles da mesma forma que você assumiu, né? Sim, porque igual você falou, toca o telefone 1h da manhã, eu vou porque eu quero, mas eu sei que dentro de mim eu tenho eu assumi uma responsabilidade com o próximo. Verdade. Eu assumi uma responsabilidade diante de Deus. É então isso aí. Realmente eu tenho. É isso aí. E também você falou uma questão, né, nessa questão da minha vida espiritual, né? Sim. Há um bom tempo que eu fiquei fora da igreja, eu me dediquei muito ao Gravity, muito à instituição e tal, e eu quase me perdi pelo meio do caminho. Me frustrei muito, frustrei muitas pessoas, que essa é a verdade. Vivia muito isso aqui, esqueci completamente da minha vida pessoal, da minha vida espiritual. E aí Deus, com a sua misericórdia, né, há 2 anos atrás, eu volto para a igreja, né? E entendo o seguinte, aí Deus vai e fala pra mim, olha, eu te dei a missão para você servir e servir como homem de Deus. Então hoje, a instituição, ela não é minha, ela é um projeto de Deus para mim. Sim. Né? Hoje eu, né, tenho feito um trabalho nas igrejas, por exemplo, algumas igrejas, que eu não fazia antes, porque eu não estava na igreja, tinha aquela vergonha. Tinha vergonha. Né, aquela coisa. E Deus queria, sim, que o projeto fosse utilizado também para o reino. Sim. Né? E assim, deixo sempre bem claro, a instituição é uma instituição que tem espírita, tem católico, tem evangélico, tem todos lá. Todos vão ser respeitados. Sim. Se gostam de política, se não gostam, votam em quem quiser. Agora, tem que entender o seguinte, que é uma instituição que foi criada para servir pessoas. Sim. O pessoal, às vezes, né, lembrei de outra situação, o pessoal bota no currículo, quer arrumar um emprego e tal, manda lá até mandar um abraço pro pessoal lá do SAMU, né, o Pablo lá, o Cardinal, os coordenadores lá do SAMU Teresópolis, são meus irmãos, meus amigos lá, né. É engraçado, às vezes o pessoal manda o currículo, não só pro SAMU, para outras instituições, aí coloca lá, socorrista voluntário do Gravity, tal. Aí a cidade pequena, né, as pessoas se conhecem, aí me liga, né? Fala, Luciano, tudo bem? Então, essa pessoa aqui falou que é teu socorrista aí, é bombeiro civil da tua equipe. Cara, assim, mas assim, tem 1 ano, cara, que não aparece. Tá? Eu não posso me responsabilizar, porque se eu não estou dando treinamento, olha, se formou comigo, foi meu aluno, foi meu voluntário, mas tem quase 1 ano que ele não aparece. Então, essa frase aí, socorrista ativo, só essa parte que eu vou tirar. O resto tá tudo certo. Então, acontece. Mas, repito, Gabi, eu não levo isso mais para uma questão de ingratidão. Sim. E tal. Não, porque eu escolhi servir. Isso aí. Né? Foi a escolha minha, não é deles. Né? Sim. E eu louvo a Deus pela instituição, tanto aqui, tanto São José, tantos alunos que têm confiado. Hoje, quando a gente coloca uma sala com 20, 25 alunos e eu pergunto, como é que você chegou até aqui? Uma pessoa falou, vou te falar, 90% alguém indicou. Olha, que legal. 90% alguém falou, não, vai lá e faz. Então isso... E os seus treinamentos costumam ser quantas vezes por semana? Então, hoje a gente tem o curso de socorrista, houve um tempo que eu fazia também durante a semana à noite. Por exemplo, terça e quinta à noite. Aí de 7 às 10 e tal. E aos domingos foi o que sempre mais bombou. O pessoal trabalha de segunda a sexta, ali segunda a sábado, e domingo o dia inteiro, né? Eu costumo brincar com o pessoal, quando vocês estão na praia, na piscina, eu tô lá ralando. E aí, domingão o dia inteiro, de 9 às 5 da tarde. Pega aquele intensivão, né? Pega aquele intensivão.
Hoje a gente está no de socorrista, a gente reduziu a quantidade de domingos porque a gente criou um e-book, que aí eu alimentei mais de informações esse e-book para o cara não ficar ali 9 domingos dentro de sala de aula, fala. Então agora o curso que já era bastante prático está com mais prática ainda, né? Então tá bem legal. E um curso novo, né, que a gente está agora com uma parceria, que é com a Esther, né? Sim. Da Home Esther. A Esther está lançando um curso de cuidador de idosos, chamado de Cuidador Expert. E a gente vai estar aplicando na nossa base, né? Aqui na Várzea. E eu vou estar dando a parte de primeiros socorros. Então o pessoal já sentiu que vai ser um curso de cuidador de idosos com primeiros socorros meio diferenciado aí. Diferenciado, né? Vou botar uma ambulância lá para eles conhecerem. Não é? Porque tem que ser. O cara tem que botar a mão na massa ali para ele ter segurança, né? De executar a E o teu função. pessoal nos teus cursos faz tudo isso. Vai pra ambulância, bota a mão na massa. Mão na massa, tudo. Tem os simuladores, né? Que são os manequins, né? Os simuladores. E fazem práticas na ambulância, em via pública, sinalização com cones e é o tempo todo assim. Por isso que o pessoal fica empolgadão. O domingo passa, a gente nem vê. Nem vê, né? E assim, faz simulação também pra tragédia, essas coisas. Sim. Aí dentro da grade de curso que eu te falei, dentro da grade tem um curso específico, que é esse da mata, de resgate em áreas remotas. É um curso que a gente dá sobrevivência e resgate em local de mata. A gente aplica lá em Arrieiros, lá em Santa Rita, lá pra dentro, lá. Fica lá um final de semana. É uma parceria que a gente tem com o pessoal do Padrão Águias, né? Que é uma instituição também aqui de Teresópolis. E aí a gente fica lá o final de semana fazendo um treinamento, né? Um curso de 40 horas específico para isso. Mas dentro do curso socorrista a gente dá alguma coisinha ali pro pessoal sentir um pouquinho o drama ali. E aí também tentar ver se quer fazer esse outro, exatamente. Né? Esse da mata deve ser bem interessante. É bem interessante. Tem que gostar, né? Dessa parte de, por exemplo, aprende lá o Pimentel, né? Que é o presidente lá do Padrão Águias. Ele é mestre em sobrevivência. Então ele ensina a fazer fogueira, construção de fogueira. Aquela questão, ele é biólogo também. Então ele fala da questão de animais peçonhentos, os tipos de árvore que existem, aqueles que servem para remédio, aqueles que servem para comer, enfim. Aí o pessoal fala, Luciano, mas eu ouvi dizer que esses cursos tem que matar bicho para comer e tal. Não é nada disso. Mas precisa conhecer. Não é um acampamento. Sim, você não tá indo para um... Exatamente. Então, assim, é bem interessante também. E assim, hoje, né, a gente está para lançar alguns outros cursos. Não sei se eu consigo ainda esse ano, mas a gente está para lançar outras coisas, mas a gente está sempre publicando, né, nas nossas redes sociais também. E até enquanto a gente está passando aqui, né, o André está colocando, sempre está colocando o Laura aí com... Legal. E aí a gente sempre mantém, né, o pessoal muito informado lá nas nossas redes sociais. E é o que eu te falei. Às vezes o pessoal sente falta, inclusive eu estar mais com a minha imagem lá, falando e tal, na rede social. Mas eu prefiro deixar que, assim... que a instituição faz. Que a instituição, né? A gente tem a instituição lá e o pessoal às vezes fala... eu tô falando com o Luciano Socorrista, às vezes bota lá. Aí... É claro que eu mexo em tudo, mas é mais a minha esposa e o Felipe, que é o nosso coordenador, meu sobrinho, que mexe lá, para realmente vincular a empresa do profissional. Claro que a empresa é minha, eu que sou o diretor e tal, mas para não ficar aquela muita coisa no meu nome, né? Sim. Mas o que eu digo, não tem como também você separar uma coisa da outra, né? Saiu daqui, saiu do meu nome, mas a empresa, a Gravity, ela tem se consolidado, né? Cada vez mais, né? Ainda mais agora a gente... direcionado por Deus, né? As coisas ficam... Até as coisas ruins a gente chama de livramento, é verdade, né? A gente não chama de frustração. É verdade. Então hoje eu olho para trás e vejo que muita coisa que aconteceu foram livramentos. Até falando sobre pessoas, né? Algumas pessoas que vieram, fizeram até parte mesmo, até da equipe aqui de frente, de instrução. E simplesmente do nada, Luciano, tô indo, vou montar alguma coisa para mim... eu acho que eu tenho potencial pra ir. Eu monto, poxa, mas como assim, cara? Você tá saindo num momento na hora pra gente, né? Aí eu vejo hoje o quanto foi Deus, né? Agindo em favor do que ele
estava preparando e tem preparado, né, pra gente. Achei muito legal. Você sabia que a gente tá mais de 60 minutos? É Olha sério? Como passa rápido. Nossa, Sério? eu falo pra caramba. Eu também. Eu gosto de ouvir, vou cutucando, perguntando. E assim, eu acho muito legal, até porque a gente precisa trazer essa consciência, né? Lá na igreja, o nosso grupo que trabalha na porta, a gente chama de socorristas. Ah, que legal. Que bacana. Foi o nome que Deus me deu pra gente chamar. A gente chama eles de socorristas. Socorristas? Que bom. E a gente tem falado até muito sobre isso, sobre essa situação de ter pessoas lá que, por exemplo, se alguém passar mal lá dentro, sim. Se acontece alguma coisa, né? Sim, porque sim. quando a gente está num grupo, que você está reunindo numa comunidade, em qualquer instância que seja, pessoas podem passar mal. Verdade. Do nada. E Verdade. a gente não tem, a gente está falando sobre isso. A gente, Sim. na nossa própria equipe de socorristas... Essa parte eles não vão saber socorrer, né? Mas a gente poder levar algum conhecimento desse, Sim. né, para eles, porque nós estamos em ambientes públicos. E enquanto, Verdade. no nosso caso, enquanto igreja, também é nossa responsabilidade saber cuidar do outro nesse sentido. Sim, sim. Né? Sim. E assim, é o que você falou. A tua preocupação, já aproveitando aqui, a oportunidade, a gente está à disposição das lideranças, né? Seja evangélicas, seja católicas, Sim. todas as pessoas que trabalham com lideranças de pessoas, de crianças. Sim. Principalmente, né? Existe uma lei específica, inclusive, para quem atua com crianças, né? Que é a Lei Lucas, né? Uma lei federal que orienta os primeiros socorros para quem cuida de crianças, mas as lideranças de muitas igrejas não têm essa preocupação que você está falando. E se acontecer? É claro que, né, a gente tem os protocolos, você vai chamar o resgate, mas até o resgate chegar. Isso que eu tô falando, a coisa da prevenção. A gente tem criança, né, se movimenta, pode cair, enfim, os acidentes acontecem. Com certeza. A gente não tem como prever. Com certeza. Né? Com certeza. E assim, e acontece exatamente onde você menos espera. Exatamente. Né? No dia, no momento que você menos espera. Às vezes você vai fazer um evento enorme. Isso aí. E não vai acontecer nada. Às vezes uma coisa simples, né? Desencadeia. E também existe uma questão que não é só nas igrejas. Eu falo muito pro pessoal que faz retiros. Isso que eu ia te falar. Eu também acho muito importante a gente levar. Eu sempre tento levar alguém que... Porque aí você vai para um lugar distante. Muitas vezes retiros, né? Você leva para um lugar fora da cidade. E imagina, mais ainda a necessidade de ter alguém que conheça. Eu já tive situação de estar dentro de retiro e a pessoa infartar. Olha. E aí, né? E as pessoas, a gente não pensa nisso. Porque você falou, a gente acha que não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu estava conversando, né? Eu estava numa instituição, numa empresa aqui na cidade ontem, e aí eles estavam me perguntando o que comprar para ter ali e tal, não sei o que. Eu estava dando um direcionamento lá. Aí eles perguntaram assim, Luciano, a gente tem que ter um desfibrilador aqui, que é aquele que dá o choque para ajudar na reanimação. Aí eu falei, não tem. Você não tem que ter, né? A lei não exige que você tenha. Mas se eu quiser comprar um e botar aqui, eu posso? Falei, claro que pode, não tem problema nenhum. Até porque um desfibrilador qualquer pessoa pode usar, até uma criança. Aí ele falou assim, em média, quanto que custa? Aí eu falei assim, parece que o mercado aí oferece a partir de 4, 5 mil reais. Ele, e que é isso tudo? Eu falei, pois é, mas você imagina o seguinte, você ter um desfibrilador numa tua instituição e ele poder cooperar para salvar uma vida, né? Aí ele falou assim, mas Deus me livre, nunca vai acontecer não. Eu falei, pois é. E se acontecer, né? Então, às vezes você compra, investe, né? E eu tô falando de equipamento, mas às vezes você não quer investir em conhecimento por achar que nunca vai acontecer, tá? Tem um amigo meu que é instrutor lá do BOP, o Hélio Fernandes, um amigão, um instrutorzão que tem um prazer de ser meu amigo. Ele é um professor que também estimula muitas pessoas. Ele fala o seguinte... Ele usa uma frase muito bacana que diz o seguinte: é melhor você não ter, é melhor você ter o conhecimento e não precisar, né, utilizar, do que você não ter e precisar utilizar. Então, imagina. E quando eu falo isso, Gabriela, eu não falo somente sobre a pessoa que eu não conheço, né, lá na igreja, na escola, no que for, no clube.
Eu falo desse conhecimento para a tua casa, Exatamente. para os teus, para o teu familiar. Dentro de casa. Assim, relatos pessoais que eu poderia ficar falando aqui várias horas, de a gente chegar numa ocorrência, numa residência, uma pessoa está infartada dentro de casa e ninguém iniciou as compressões cardíacas. E infelizmente a pessoa veio a óbito porque ninguém soube como fazer, iniciar um atendimento. Isso é muito triste, porque aqui na nossa mente a gente fica, poxa vida, poderia ter feito uma academia uma vez em Petrópolis, chegamos na academia, o senhor de 56 anos, 56 anos, pô, novo, senhor nada. Cara, nada, o cara na esteira, ele infartou. A gente sabe que a legislação diz que todo professor de educação física tem que ter conhecimento. Chegamos na academia, ninguém fazia nada. Cadê o desfibrilador? Tem lá, mas ninguém sabe usar. Então, assim, o nosso país... Você usa a vida, né? Você leva a importância da vida de uma forma muito fútil, né? Exatamente. Parece que tá assim, gente, isso aí não é importante. Né? Hoje eu faço, né, eu dou aula lá no Camp, né, no Camp Teresópolis, da Madalena Huck. Não sei se você conhece esse projeto. Dou aula lá há quase 10 anos. Para jovem aprendiz. E aí quando eu chego para dar aula, o auditório assim, adolescente, jovem, né, falar de primeiros socorros, nossa. E aí eu começo a falar, aí eu chamo a atenção deles, né? Quando eu entro nessa questão, todo mundo aqui tem alguém importante, pô. Você tem a tua mãe, você tem teu avô. Pensa nisso. Essas 2 horinhas, 3 horinhas que eu vou ficar aqui, cara, talvez é chato pra você no momento. Mas e se? Aí começa a entrar na mente. Porque essa molecada... Aí você vai despertando, querem saber disso. Eles não querem saber de prevenção, né? E muitos adultos também, né? Eu acho que vem muito da cultura, porque se os pais não têm essa preocupação, né? Então é isso, a gente tem feito esse trabalho sim em algumas instituições, algumas igrejas e assim, vamos marcar para fazer lá. A gente tem conversado sobre isso, né? Porque eu tenho muita preocupação com isso. Eu vejo as pessoas chegando, né? Sim. E a gente tem, enfim, até nos eventos e tudo, e eu tenho muita preocupação. Gente, isso acontece, né? A gente não tem... vamos manter aqui pelo menos um kit de primeiros socorros, algo que a gente precisa ter até chegar Porque isso é muito sério. Até o conhecimento básico mesmo de extintor de incêndio, por exemplo, né? Sim. Que aí, sei lá, você tem sempre uma mesa de som, alguma coisa, sei lá, que possa vir a causar algum problema ali de curto. Sim. E aí, né? A gente vê que as tragédias aí acontecem por causa disso, por causa de uma faísca. Uma faísquinha. Um fiozinho. Né? Mas é isso, espero... ter conseguido aí, muito né? Muito legal, dava até pra gente ficar aqui contando os casos, mas a gente vai marcar uma segunda edição. Pode marcar, sem problema. Posso trazer, de repente, eu tenho lá, né, você falando de alunos, né? Eu tenho alunos lá que, por exemplo, fizeram um curso e hoje conseguiram realizar o sonho de trabalhar na área. Que legal. Tem uma história lá linda lá de um menino que ele trabalhava de motoboy e ele filmou a ambulância da rodovia da Eco-Rio Minas, assim que veio pra cá. Aí ele postou no Instagram um sonho a ser realizado, botou alguma coisa assim, mas ele nem imaginava fazer o curso, mas tinha aquela vontade de trabalhar. Ele postou seguindo a ambulância assim. Aí aí um dia ele foi lá no SAMU perguntar ao pessoal, como é que eu faço pra trabalhar aqui? Tá, pessoal, olha, cara, aqui é o seguinte, você tem que ter um curso. É bom que você faça um curso de socorrista, você tem que ter um outro curso que é para dirigir ambulância e tal. Ele, poxa, mas aqui na cidade, quem que você me indicaria? Aí o menino que tava lá tinha sido aluno nosso também, aí ele falou, tem um Luciano, cara, não sei se você conhece, o Luciano socorrista, eu fiz o curso com ele e tal, procura ele. Aí ele, a gente joga bola junto. Caramba e tal. Como ele não estava ligado muito nessa área, você vê, as pessoas do lado, às vezes, não tem interesse naquela área, o Luciano trabalha com isso, mas imaginou que eu tivesse curso. Aí ele, né, Léo, até mandar um abraço para ele. Léo hoje um socorrista, né, diferenciado, trabalha hoje na Eco-Rio Minas. Por quê? Porque ele fez o curso. Eu falei, irmão, estuda, corre atrás, faz o curso, bota teu currículo, manda para lá. E a oportunidade vai vir. Demorou um tempinho, mas aconteceu. E hoje ele trabalha na mesma ambulância que ele filmou, que tinha um sonho de trabalhar. Que legal. É um testemunho e tanto.
Aí um dia ele me mandou o vídeo e ele falou, cara, sabe o que eu percebi aqui? Eu trabalho na mesma ambulância que eu filmei 1 ano atrás, que eu tinha um sonho, que eu troço doido e tal. Olha como é que são as coisas. Eu falei, é Deus que faz essas coisas, cara. A gente não tem... Né? E assim, força de vontade, né? Um sonho tem que ir atrás. Então assim, pessoal que trabalha na rodovia, né? Pessoal que trabalha no SAMU, todo mundo tem uma história, assim, né? Mas a gente já tem algumas histórias aí da galera que passou por aqui, que venceu também. E os que também ainda não conseguiram, sabem que estão no caminho certo, Sim. né? Que é se capacitar e esperar a oportunidade vir para você estar capacitado naquele momento. Não adianta fazer igual tem uma galera que faz aí, né? O pessoal... vai implantar, igual agora, ano que vem, né? O SAMU vai implantar mais 3 viaturas, né? Eles vão botar, acho que, mais 3 viaturas para rodar. Ou seja, vai ter que contratar mais gente. Aí o pessoal começa a ligar desesperado. Luciano, preciso fazer assim, o curso. E outra coisa também, Gabriela, entrei nesse assunto, deixar claro aqui, né? O pessoal que está assistindo, gente, eu falei aqui de instituições que eu trabalhei com o Rio Minas, né? Que o pessoal do SAMU são meus amigos. Pessoal também, né, de outras empresas na cidade, mas a gente não tem vínculo e parceria com essas empresas nenhum. Uhum. Então, não tem assim, não fico pensando assim, porque essa galera que fez o curso trabalha lá, que é uma regra. Sim. Né? A gente oferece o curso. Sim. E aí cada um... E aí a pessoa que vai também correr atrás daquilo que... porque acontece, sabe, Gabriela? Na cidade, inclusive, eu já soube que, né, pessoas ofereceram curso falando, não, faz o curso comigo que eu te coloco para trabalhar lá na rodovia. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder, né? Existe, inclusive, a direção, a coordenação dessas empresas são de fora. Então, assim, os supervisores e tal não tem esse poder de chegar e falar, porque é lá do Gravity ou do Luciano Socorrista e bota aí. Uhum. Né? Mas, independente de onde a pessoa queira fazer o curso, foi o que eu disse anteriormente, faça realmente com profissionais que você conhece, né? Que tem uma história de seriedade, porque é muito sério você certificar alguém. Uhum. Né? Eu estava falando na turma semana passada que tem cursos assim, que você vai pro último dia de aula, o cara já leva o certificado e independente do que aconteça, ele certifica. Eu não trabalho assim. Não, a pessoa tem que realmente provar. Você precisa fazer uma avaliação. Sim. Se você for bem, ok, vou te certificar. Se não, você vai ter que voltar e fazer de novo. Essa é a regra. Não tem nem que ficar me explicando muito. É a regra do jogo, não tem jeito. Tem gente que fica meio assim, chateado. Eu pensei que era só pagar e participar. Não funciona assim, porque a gente está lidando com vidas. E mesmo assim, a gente ainda tem a galera que dá uma escorregada, né? Que é igual o filho, né? Você ensina. Depois ele dá aquela escorregada. Que a gente, né? Mas fala só, não foi assim que eu te ensinei. Não foi assim que eu te ensinei. Acontece também, tá, gente? A gente tem equipe aí, a gente sabe que... Em qualquer âmbito a gente tem. Qualquer âmbito a gente tem. Não tem jeito. O cara, às vezes, esquecer e ir lá pro churrasco lá tomar uma cerveja de uniforme, de camisa do resgate. E, enfim, é aquele filho... mal criado, você não aprendeu assim. Então, enfim, a gente não tem muito controle, mas a gente pode ter certeza que o que a gente direciona aqui é sempre fazer a coisa com disciplina, né? E com seriedade. Muito legal. Gostei muito de ouvir mais, né? De poder conhecer mais, porque eu gosto muito dessas coisas, sabe? Eu gosto. Fazer um curso socorrista lá com a gente, poxa. Mais um tema. Olha aí, eu vou arrumar mais uma coisinha pra mim, né? Mais uma coisinha. Né, André? Vou arrumar mais uma coisinha. Mas olha, se eu conseguir me adequar, eu tenho vontade de fazer sim. Vamos fazer. Pô, em janeiro agora tem turma, né? A gente não consegue abrir mais esse ano. Esse ano tem de bombeiro civil. Começa no início de novembro. Em janeiro, depois do dia 15, a gente tá abrindo turma. Mas com certeza lá pra igreja a gente vai ver. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão vendo a gente, muito naquela pegada de que você fala sobre a importância da gente se importar com o outro. Porque isso tudo só aconteceu porque você olha pro lado. E a gente vive num mundo hoje onde as pessoas, talvez se a gente se importasse mais com o próximo e não vivesse tanto a gente, porque a tragédia, ela chega para todo mundo, ela pode chegar para todo mundo, ali que você falou, dentro da nossa casa. É verdade. Né? E uma mensagem para aquela pessoa, às vezes, que tá assim, igual você falou, se sentindo sem propósito, sabe? E o que isso gerou em você, essa certeza de cuidar do outro? Sim. É assim,
o que eu posso dizer, né, para essas pessoas, primeiramente, que você é sim importante, né? Por algum momento na minha vida, por todas as coisas que eu já passei, eu imaginei que eu era uma pessoa que eu não servia para nada, né? Por causa das dificuldades, por causa das coisas que aconteceram na minha vida. E muito também me ensinou que eu estava olhando muito só para mim. Isso chama-se vaidade e egoísmo. Eu estava olhando para mim, para os meus problemas. E isso causa pra gente hoje que venceu isso, a certeza de que não vale a pena você... Primeiro que você precisa se perdoar. Se você acha que fez alguma coisa de errado, primeiro você se perdoar. Às vezes a gente se fecha, sabe, Gabriela? Porque a gente terceiriza as coisas. A culpa é de alguém. Se alguém me trata mal, eu também vou fazer. Se alguém mentiu pra mim, então... Então, assim, que a gente aprenda que, na verdade, a gente precisa ser igual como aquela frase do caminhão, né? O caminhão de lixo, ele só vai despejar lixo. E nós não somos caminhões de lixo, né? Nós somos caminhões de bênção. Sim. E nós somos bênção para outras pessoas. E não precisa necessariamente ser da área de saúde, da área de resgate, para você ser bênção na vida das pessoas. Como a gente falou aqui, às vezes uma palavra que você dá para uma pessoa, você já está salvando a vida dela. E isso é o que a gente tem sentido muita falta no ser humano, no geral. Sim. Né? A internet, por exemplo, está lotada disso. Né? As pessoas muito mais criticam, muito mais atacam pedras do que estendem a mão. Então que você, né, entenda isso, que você é uma pessoa importante, que independente da situação que você esteja passando hoje, você é sim uma pessoa que pode ajudar outras pessoas. Mesmo você com um caminhão de problemas que você acha que tem sempre alguém precisando de você. Né? Então, eu sou prova viva disso. Eu passei 2 meses da minha vida com uma depressão profunda. Né? Falo isso hoje com toda tranquilidade, porque é o que eu acabei de falar. A gente acha que nunca vai passar. Sim. Por conta de não me perdoar. Por conta de talvez ter errado e achado que aqueles erros, né, eles iriam... que eu era merecedor de sofrer, de passar todas as coisas eternamente. E na verdade não. Né? A Bíblia diz que um dia uma mulher encontrou Jesus e disse para ele, olha, eu sou... Né, vou conjecturar aqui, né? Olha, eu não tenho mais jeito pra mim, eu errei, eu pequei, e essas pessoas vão me tacar pedra aqui, e eu sou merecedora disso, e é isso aí. A minha sentença é a morte. É a morte. Né? E talvez aquela mulher tava ali dizendo, e eu tenho certeza que o senhor também vai me condenar, porque é isso aí, tô aceitando isso. E Jesus chega pra ela e fala o quê? Vai, né? E não peques mais. Então tem que começar de agora. Que faço? Passou, não tem mais como. Infelizmente, a gente tem que pagar um preço. A gente paga o preço daquilo que a gente fez. Sim. Mas quando você quando você olha pra você e fala, não, pô, eu posso ser uma pessoa melhor. Né? Aquele que mentia não mente mais. Aquele que traía não trai mais. Aquele que fazia mal não faça mais. Agora, entender isso realmente é só quem para e fala assim, não, peraí, pô, olha pra você, pô, você é importante, né? Independente da religião de cada um, existe um Deus que se importa com a gente, né? E muito na minha vida do que eu passei, hoje eu entendo que foi necessário. É claro que muita coisa eu procurei, né? E aí não tem jeito, existe o preço. Mas hoje não. Hoje, tudo que eu passei, tudo que eu perdi, Deus reestruturou, restaurou, né? E ser importante na vida de alguém, repito, muitas vezes não é dar dinheiro para essa pessoa, não é dar um carro novo. Talvez você, pai, mãe, tá vendo aqui, de repente acha, poxa, eu dou de tudo pro meu filho, eu dou carro para ele, eu dou carro e ele, pago as coisas para ele. Às vezes não, às vezes é tempo, né? Às vezes é uma palavra. É igual amigos. Eu tenho vários amigos e tal, e a gente às vezes nem se encontra. Mas às vezes um áudio que eu envio, o cara, poxa, cara, precisava ouvir isso. Exatamente. E a gente tá esquecendo desses detalhes. Apesar que eu não gosto muito dessa questão do zap, né, o tempo todo, eu gosto muito de... Ainda sou me importa com a conversa, né, pessoalmente. Né? Acho que falta um pouco isso. Sim. Mas mesmo que você não consiga, é importante que você entenda que lá do outro lado tem alguém que de repente está precisando só ouvir uma palavra. Né? E concluindo, né, para as pessoas que talvez em algum momento pararam a sua vida em relação aí, digo, diretamente à profissão,
eu sei que a nossa área ela é muito ingrata, né? As pessoas têm que trabalhar às vezes em 3, 4 lugares para poder sustentar a sua família. Às vezes você, talvez que está me vendo, poxa, a Luciana está falando tudo muito legal ali, mas na realidade não é isso. Só tem gente vaidosa, só tem gente querendo aparecer. Não só tem, não. Eu, quando não desisti, eu entendi o seguinte: se eu desistir, essas pessoas vão sobressair. Exatamente. Se eu não quero chegar numa UPA e ser mal atendido, eu preciso me capacitar para que mais pessoas, ensinar mais pessoas serem, primeiro, educadas para tratar as pessoas. Sim. E segundo, serem profissionais. Então, quando eu não desisto, eu estou dizendo para mim mesmo, não, eu não me conformo com uma pessoa que atende de qualquer maneira. Tem pessoas que me falam, Luciano, eu desisti da profissão porque eu não aguento mais trabalhar com equipe, que a vítima foi atropelada e ela simplesmente botou na ambulância de qualquer jeito e levou. Eu já falei que não é assim e tal. Eu desisti. Não desiste não, porque o que você faz diferença, né? Então, assim, que você que talvez em algum momento pensou em desistir da área, a área de saúde precisa de você. Precisa de pessoas que queiram servir, não aparecer. Sim. Né? Aparecer, a gente tem outros setores aí que podem utilizar para isso. É verdade. Né? Então, assim, eu sei que tem muita gente que às vezes, sabe, fez o curso, até com a gente mesmo. Talvez até hoje não consiga emprego. Falou, fiz o curso, peguei meu certificado, joguei na gaveta. Não faz isso não. Teu conhecimento pode salvar vidas. Né? Não pare de treinar, não pare de se dedicar. A gente vai errar, não tem jeito, a gente é ser humano. Mas que a gente reconheça, né? Como eu tô aqui, né? Falando aqui talvez para milhares de pessoas que vão assistir. E sem vergonha nenhuma de dizer, errei sim muito na minha vida. Me deixei levar muito por vaidade, né? Mas muitas vezes achando que eu era autossuficiente, não precisava de ninguém, mas entendi que se eu não olhasse para dentro de mim, não ia dar certo. Primeiro, repito, me perdoar, né? Me perdoar e falar assim, não, pô, eu não sou isso, né? E aí hoje eu sei, né? Tenho essa certeza, sem vaidade nenhuma, que eu sou referência para muitas pessoas. Mas as pessoas têm que entender que para você chegar a esse ponto, você também tem que reconhecer. Né? Renunciar, né? Renunciar, que você precisa de pessoas. Vou continuar errando, não tem jeito. Mas quando você se propõe a servir, fica mais fácil. Né? É como eu falo lá com o pessoal lá do Metanoia, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque esses eventos, esses momentos, né? Eu estou falando de um projeto de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Sim. A gente tem que ter muito cuidado para a vaidade não nos cegar. É verdade. Né? Porque ela começa a embaçar a nossa vista e a gente começa a achar, eu sou... não, que você não é, eu sou, então eu... você não trabalha lá, não, eu trabalho, cuidado. Vai para a palavra de Deus, eu acho que está faltando um pouquinho de palavra de Deus, né? Bíblia, lê a Bíblia, Jesus, o que Jesus faria no meu lugar, como que ele se comportaria. Né? Ele foi o homem que hoje é a maior das referências de como se servir, né? Então, independente da situação que esteja passando, você é importante para alguém. É isso que eu queria concluir aqui. Que lindo. Eu queria te agradecer, né, pelo seu tempo, sua disponibilidade. Desde a hora que eu liguei, né, você foi muito solícito para poder estar aqui. Eu tenho certeza que a gente vai alcançar pessoas, né? Porque esse é o nosso propósito com esse tempo de bate-papo, né? Amém. É que a nossa vida possa alcançar pessoas através daquilo que a gente está levando, né? Amém. Que é atemporal, a gente não sabe nem aonde vai chegar. É verdade. Em que cidade vai chegar. Exato. Vai que tem uma cidade aí que precisa que um Luciano se levante para fazer, não é? E a gente está aí. A gente não sabe, né? Onde for. Então, eu queria te agradecer, né? Depois a gente vai marcar outros. Isso. Né? Vamos olhar para aquela câmera ali, dar um tchauzinho. Beleza. A gente fica com Deus, tchau, conversa Deus com Ele. É isso aí. Deus abençoe.